Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento industrial da Inglaterra expandiu-se para outros países, o que possibilitou a nações como França, Alemanha e outras potências mundiais da época fabricarem seus produtos industriais em larga escala. A difusão dos produtos e o aumento da concorrência entre resultaram na redução de seu valor de mercado e da margem de lucro das empresas, levando essas nações a buscarem novos mercados consumidores em outros continentes. Dessa forma, países como Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão passaram a empreender a colonização de territórios na África, na Ásia e na Oceania, com o objetivo de expandir seus mercados consumidores e ampliar seu acesso a matérias-primas e a mão de obra barata. Na colonização do século XIX, o capitalismo foi imposto a diversas populações, entre elas algumas que ainda não tinham economias industrializadas. As potências colonizadoras dominaram os países conquistados por meio de seu poder econômico e da sua força militar. Assim, na virada do século XIX para o século XX, essas ações resultaram em miséria, extinção de diversos modos de vida tradicionais e em milhões de mortes decorrentes de conflitos, fome e doenças. Instaurava-se assim a política imperialista, que pode ser resumida como condutas de dominação econômica, política, social e cultural praticadas por países da Europa, Estados Unidos e Japão ao longo dos séculos XIX e XX. Na segunda metade do século XIX, a Península Itálica estava dividida em vários estados independentes. Entre eles se destacava o reino de Piemont-Sardenha, ao norte da península, mais desenvolvido que os reinos do centro e do sul e submetido parcialmente à ocupação austríaca. Nesse contexto, fortaleceram-se ideais nacionalistas na região, principalmente após as revoluções liberais de 1848 e após o rei sardo-piemontês Vítor Emanuel II aliar-se ao rei francês Napoleão III em busca de apoio para derrotar os austríacos. A unificação italiana foi liderada pelo reino de Piemont-Sardenha e em 1859, com amplo apoio popular, os sardos piemonteses entraram em guerra contra o Império Austro-Húngaro e venceram, conquistando o reino lombardo-veneziano. A derrota inspirou outros reinos italianos a rebelarem-se contra o Império Austro-Húngaro e, aos poucos, a anexarem-se ao reino de Piemont-Sardenha. Com o sucesso das conquistas, em 1861, um parlamento, reunido em Turim, proclamou Vítor Emanuel II rei da Itália. A unificação italiana foi concluída em 1870, com a ocupação de Roma e o fim dos Estados Pontifícios. No entanto, a invasão aos Estados Pontifícios provocou a insatisfação da Igreja Católica, que passou a não reconhecer mais Vítor Emanuel II como líder do Estado italiano. Esse desacordo Igreja e Estado foi solucionado somente em 1929 e o ditador Benito Mussolini assinaram o Tratado de Latrão, que criava o Estado do Vaticano e reconhecia o Papa como respectivo chefe. Após o Congresso de Viena, em 1815, a Alemanha teve seu território dividido em 38 estados independentes, que formavam a Confederação Germânica. Entre eles, dois se destacavam e disputavam o controle da região, a Áustria e a Prússia. O objetivo da unificação da Prússia era ampliar o desenvolvimento da região e, como parte dele, propôs aos demais estados um acordo para abolir os impostos alfandegários, exceto para a Áustria. Em 1861, a Prússia passou a ser governada por Guilherme I, que reestruturou as forças armadas e fortaleceu seu exército, tornando-o o mais poderoso da Europa na época. Em 1862, Guilherme I nomeou Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Bismarck pertencia a uma classe de aristocratas vinculada a altas patentes do exército, o que o auxiliou em sua trajetória de guerras de conquista. Em 1864, ele declarou guerra contra a Dinamarca e conquistou territórios que haviam sido perdidos durante o Congresso de Viena. Em 1866, contra a Áustria, que resultou na criação da Confederação Alemã do Norte, isolando ainda mais.
em 1870 contra a França, obrigando-a a ceder os territórios da Alsácia e da Lorena, importantes produtores de minério. Com essa última conquista, Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha unificada, de maneira semelhante ao que aconteceu na Itália. A unificação da Alemanha foi importante para que a nova nação impusesse seu poder na região, possibilitando que, no século seguinte, ela se tornasse uma potência local. A essência do imperialismo está na dominação de uma nação sobre outra baseada em interesses econômicos e políticos. Ao longo do século XIX, os líderes dos países imperialistas buscaram obter apoio popular para justificar as campanhas de dominação de outras nações. Para consolidar suas intenções, eles fizeram uso de diversas ideologias. A principal ideologia imperialista foi o etnocentrismo, que considera a superioridade de uma cultura sobre as outras. Ela esteve muito presente na Europa do século XIX e ainda permanece até os dias atuais. O etnocentrismo é colocado em prática quando um grupo de pessoas que partilha dos mesmos hábitos e cultura discrimina outros grupos, considerando-se melhor e superior, tanto por sua condição social quanto pela diferença cultural ou pela maneira diferente de se vestir ou de agir, por exemplo. As pessoas que partilham dos ideais etnocentristas são geralmente intolerantes, uma vez que não aceitam as diferenças por acreditarem que seu modo de pensar e de agir é melhor e deve prevalecer sobre os demais. Por meio de atitudes de intolerância, o etnocentrismo justifica assim a dominação de um grupo sobre outro. O conceito de eugenia foi criado pelo cientista inglês Francis Galton. Segundo Galton, seria possível criar uma seleção artificial de acordo com critérios pré-estabelecidos que possibilitariam o aprimoramento da espécie humana. Esses critérios seriam determinados por meio de bases genéticas que indicariam os grupos com maior propensão para essa finalidade. Os estudos de Galton, publicados no livro O Gênio Hereditário, concluíram que a inteligência era uma condição inata e hereditária e que determinadas famílias inglesas geravam herdeiros mais inteligentes que outras. Essa análise resultou em uma série de casamentos seletivos e criou as bases para o racismo, pois a população europeia passou a considerar-se superior a outros povos e a acreditar que, por essa razão, tinham o direito natural de dominá-los. Assim teve origem a ideologia de que a raça branca europeia seria mais favorecida na luta pela sobrevivência, portanto mais forte e mais capaz, considerados cultural e fisicamente inferiores. O determinismo é uma teoria que tem suas origens na Grécia Antiga. Segundo essa concepção, tudo o que ocorre no universo é consequência natural de um acontecimento passado e, portanto, inevitável. Assim, a natureza, a história, a sociedade, tudo o que existe obedeceria a determinadas leis naturais e teria causas pré-estabelecidas e necessárias. No século XIX, esse conceito ganhou notoriedade após ser compreendido com base em teorias etnocêntricas e aplicado à geografia mundial, desenvolvendo o determinismo biológico, segundo o qual as características físicas e psicológicas dos seres humanos seriam determinadas por sua raça. Assim, confirmava-se de maneira supostamente científica que os europeus seriam superiores aos africanos e aos asiáticos, e a eles caberia, por meio da dominação, manipular o meio e garantir a evolução das sociedades. O positivismo é uma teoria criada pelo filósofo francês Auguste Comte no início do século XIX, no período de transição da sociedade agrária para industrial. Segundo essa teoria, o conhecimento científico deveria ser o único reconhecido como verdadeiro, pois a astronomia, a química, a biologia e a sociologia. Uma disciplina recém-criada e estudada com base em dados estatísticos, assim, todas as superstições e ensinamentos teológicos deveriam ser ignorados, pois não contribuíam para o desenvolvimento da humanidade. Ao longo da história, as civilizações humanas desenvolveram diversos sistemas econômicos para organizar as suas sociedades.
O capitalismo, sistema econômico atualmente mais adotado, consolidou-se em meados do século XIX sob a influência dos princípios do liberalismo, sendo que o sistema capitalista tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada e ao acúmulo de capital. O direito à propriedade privada se refere à posse desde que o indivíduo tenha provas de que o objeto realmente lhe pertence. Na segunda metade do século XIX, o desenvolvimento de novas tecnologias provocou grandes transformações na indústria da Inglaterra e de outros países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão. O conjunto dessas inovações tecnológicas entre 1860 e 1920 é chamado de Segunda Revolução Industrial. As invenções, como a do motor de combustão interna e a do gerador de corrente elétrica, possibilitaram o desenvolvimento da produção em massa. Assim, enquanto a primeira revolução industrial se caracterizou pelo desenvolvimento de máquinas para serem utilizadas como ferramentas de trabalho, a segunda revolução industrial se difere pela produção de máquinas por meio de outras máquinas. Para sustentar essa nova estrutura, os países europeus buscaram matérias-primas e mercados consumidores por meio da exploração e da colonização de territórios na África, na Ásia e na Oceania, como vimos anteriormente. O desenvolvimento industrial no século XIX fez diversos países da Europa expandirem seu mercado consumidor para outras áreas do planeta. Além de aumentar a quantidade e reduzir os custos de aquisição de matérias-primas, como minérios e produtos agrícolas, assim iniciaram uma acirrada disputa por territórios no continente africano. Inicialmente, os europeus estabeleceram áreas de influência por meio de alianças e tratados com alguns chefes africanos. Porém, quando seus interesses foram confrontados, eles se lançaram à investida militar, venceram a resistência da população local e adentraram o território. Após essas conquistas militares, os europeus se fixaram na região, formando vários protetorados. Representantes de países da Europa realizaram então a Conferência de Berlim na Alemanha e estabeleceram as regras para a demarcação das áreas de domínio de cada país europeu interessado nos territórios africanos. Essa divisão do continente pelas potências europeias ficou conhecida como Partilha da África. Além das potências imperialistas se apossaram de territórios na Ásia e Oceania. Inclusive, os países europeus já possuíam territórios na Ásia desde o século XVI. Essas colônias, como a dos portugueses em Goa e Macau e a dos holandeses na Indonésia, eram entrepostos responsáveis pelo comércio de produtos orientais. No século XIX, as potências europeias começaram a invadir a Ásia de maneira efetiva, submetendo até o milenar Império Chinês e dividindo-o em zonas de influência, ocupadas pela França e pela Holanda. De modo geral, as potências imperialistas se interessavam em vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preços baixos a matéria-prima utilizada em suas indústrias. A disputa entre as potências imperialistas ocorreu com grande violência, causando a morte de milhares de pessoas nos países dominados. Além disso, o imperialismo desestruturou a sociedade e a cultura dos povos nativos que sofreram as consequências dessa dominação até os dias de hoje.